Olá, gente, tudo bem? Eu sei que essa conversa deveria ter sido ontem, mas vai virar uma conversa de sexta, porque essa semana foi bastante corrida. Eu estou em fase final do semestre da faculdade onde eu dou aula, na Faculdade Sojipa, e esse período os alunos me exigem um pouquinho mais de atenção, e eu tenho que cuidar com fechamento, como tudo que eu faço, eu procuro fazer com bastante carinho e imersão. Então, acabou atrasando o nosso vídeo da semana. Mas eu queria conversar com vocês, sempre eu gosto de trazer a vida como ela é, assuntos que pontuam os meus pensamentos ou as minhas vivências ao longo da semana. E essa semana eu atendi um paciente pela primeira vez, bastante adoecido, muito deprimido, e um paciente que marcou a consulta várias vezes e desmarcou várias vezes. E aí eu perguntava para ele me contando as situações de vida que ele tem atravessado. E eu perguntei para ele por que ele demorou tanto a buscar ajuda. E ele me respondeu: Sandrinha, eu não gosto de transferir a resolução dos meus problemas para as outras pessoas. Eu não acho que isso seja o correto. Eu acho que os meus problemas, quem tem que resolver sou eu. Eu que sei de mim, eu sei como eu entrei nessa situação e eu tenho que saber sair dela, né? Então isso me fez pensar um pouquinho do quanto a gente ainda tem uma certa distância de entender a função da ciência, da psicologia no dia a dia da vida da maioria de nós, né? Isso é muito interessante porque eu me remeto a alguns pensamentos quando eu escuto frases assim, que eu fico pensando, por que essa mesma pessoa, quando ela tem dor de dente, ela não vai para frente do espelho e não tenta resolver a dor de dente que ela sente? Por que ela não faz o tratamento de canal no dente que dói, né? Por que quando a pessoa tem que fazer alguma intervenção cirúrgica no coração, no rim ou no fígado, ela não faz isso? Ela não se sente apta a fazer isso. Mas, no entanto, em situações de dor emocional profunda da alma, as pessoas adiam essa decisão e, mais que isso, elas acham que elas conseguem sozinha dar a resolução para o problema. Então, assim, muitas das vezes a gente se dá desculpas, né? Não, eu consigo sair porque isso é um problema fácil de resolver, isso não é uma doença, isso é algo que se instalou e daqui a pouco eu vou dar jeito nisso. Então, há uma dificuldade de entender que determinadas situações a gente não consegue sair sozinho. E que a psicologia, ela é uma ferramenta científica e contundente e competente como qualquer outra área da ciência, da saúde, para fazer as intervenções necessárias. O que a gente precisa entender, que quanto mais inteligente e capaz se é, melhores são as nossas desculpas. Melhor a gente consegue adiar a busca de ajuda através de desculpas competentes que a gente cria para a gente mesmo. Então, procurar uma psicoterapia não é um fracasso, a gente não pode considerar um fracasso sobre uma incapacidade de resolver os problemas que afetam a nossa vida. É buscar um olhar da ciência que nos ajude a atravessar melhor pelos nossos problemas. Não tenha dúvida disso, que a psicologia é uma ciência comprovadamente eficaz e capaz de devolver a saúde e a paz e a tranquilidade e fazer com que a gente consiga olhar o que está nos impedindo de crescer e quais são as dores que nos acometem. A gente precisa de uma vez por todas entender que a alma dói. Dói como dói o coração, como dói o dente, como dói a perna. A alma dói. E se eu estou com dor em alguma parte do meu corpo e busco uma intervenção profissional, que não sou eu, mas é um profissional que vai cuidar de mim, quando a minha alma começa a doer, eu preciso também buscar um profissional que me ajude a resolver os males que acometem a minha alma. Gente, esse ano foi um ano muito difícil. Ele nos exigiu muito. A gente está chegando no final, em dezembro, exauridos. Muitos de nós enfrentamos perdas profissionais, perdas afetivas, desilusões, frustrações. A nossa vida, a vida de muitos de nós precisou mudar em adequação a esse difícil momento. Então, não queiram resolver problemas tão sérios assim de uma maneira rasa.
Não se julguem capaz de resolver todas as coisas. Às vezes, uma mão amiga, um olhar atento, um acolhimento especial nos devolve uma sensação de não estarmos sozinhos e ter alguém que nos acompanhe. Vocês sabem, vocês já passaram por a experiência de vocês estar num hospital adoecido e chegar o médico e vocês olharem para o médico e as coisas que ele diz encontra eco e vocês entendem do que ele está falando e devolvem a vocês a tranquilidade de saber que vocês estão em boas mãos? Assim também acontece com o psicólogo, assim acontece com a gente quando a gente faz psicoterapia. Quando eu encontro alguém que leia, que traduza para mim mesma, a minha alma, de maneira competente, eu passo a me sentir imerso num espaço de tranquilidade. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu tenho uma pessoa com quem dividir a vida. E essa pessoa estudou muitos anos, se performou para fazer isso. Então, eu queria convidar vocês nessa semana a dar uma olhada. Não deixem a vida de vocês ir para o desastre absoluto. Não se escondam dos problemas, enfrentem os problemas. Os problemas, a maioria deles, quando são muito sérios, eles não somem sozinhos. Eles precisam de uma ação profissional. E o profissional para fazer isso é um profissional psicólogo preparado para trabalhar em psicoterapia. Então não se sintam fracassados porque sozinhos vocês não conseguiram resolver os problemas de vocês. Não se sintem marginalizados porque vocês precisaram buscar ajuda. A gente busca ajuda sempre que algo em nosso corpo dói. A gente precisa parar de separar a cabeça do corpo. A gente é um todo que tem que funcionar adequadamente. Então, se eu tenho essa liberdade de fazer intervenções no meu corpo e confio o meu corpo a profissionais competentes, também façam isso com as suas emoções. Entreguem as emoções de vocês para um profissional competente que possa efetivamente ajudar vocês. Lembrem-se, eu falei no começo e repito, quanto mais inteligente a gente é, quanto mais capaz a gente é, melhores são as desculpas que a gente se dá. Então, não vamos mais colocar as nossas dores, as nossas coisas, as nossas embaixo do tapete, como para fazer com que elas sumam de uma vez. Elas não vão sumir. Eu tenho que trazer tudo para a luz do dia e fazer uma grande mexida e buscar a resolução definitiva que nos traga paz, que traga tranquilidade, que traga a nossa tão buscada e sonhada felicidade. Então, ela começa por eu me entregar a alguém que possa olhar a vida por um outro ângulo, sobre uma outra luz, sobre uma outra ótica. Então, queria deixar essa mensagem. Não é fracasso pedir ajuda. Não é fracasso admitir que eu preciso que alguém me dê a mão e caminhe comigo por um tempo. Esse é o nosso trabalho e é isso que a gente se preparou para fazer. Confie, ache um profissional competente, confie e se entreguem. Depois vem me contar aqui. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Parem de sofrer sozinhos, parem de brigar com a ciência. A psicologia é uma ciência. Tudo bem, vocês vão procurar um profissional. Talvez vocês não consigam se identificar, procurem outro. Achem alguém com que vocês se identifiquem. Mas façam psicoterapia se vocês entenderem que vocês estão sofrendo. Gente, a alma dói. E por doer tanto, precisa de uma intervenção profissional. Tá bom? Pensem nisso. Eu espero vocês a semana que vem. Uma boa semana a todos e até, se Deus quiser, quinta da semana que vem. Até lá.